Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje a gente vai fazer aqui o vídeo um dos vídeos mais esperados aqui nesse último ano do canal, que é a 6600M do AliExpress versus uma 6600 normal aqui de dentro do Brasil, tá? O modelo que a gente vai testar aqui é da RISC e esse aqui é um modelo da PowerColor, tá? Então a gente vai ver aqui 15 capturas de tela em 15 jogos diferentes em Full HD. Fiz as capturas de tela também em Quad HD, se você quiser ver esse vídeo, já deixa o like, já deixa aquele comentário, quero ver em Quad HD também, que eu refaço todo esse vídeo aqui em Quad HD, porque é uma resolução que sim, essa placa suporta tranquilamente, tá? E, cara, eu acho que eu vou direto para as capturas de tela e a gente vai conversando no decorrer deste vídeo, né? Vou começar aqui as capturas de tela em 3, 2, 1, foi! Então, o primeiro jogo que vocês estão vendo aqui é o Borderlands 3, tá? E eu fiz todas essas capturas aqui em live streams. Basta você ativar o sininho aqui no nosso canal que você vai ver aqui, receber as notificações das nossas lives, tá, galera? Então, tipo, fiz das duas placas em live stream, tá? E vai ter coisas bem interessantes que eu quero comentar sobre essas duas placas. No final do vídeo a gente vai comentar o custo por frame, custo-benefício delas e vou dar a minha opinião sobre esses dois produtos também. Mas primeiro, vamos curtir aí os 15 jogos que a gente fez aqui, as nossas capturas de tela, dentro das nossas metodologias padrão. Quer saber as qualidades que foram utilizadas? Tem ali um vídeo chamado Rotinas de Teste da Chipart, onde tem lá praticamente todos os jogos, menos os últimos 4 jogos novos que a gente adicionou, mas eu posso até falar aqui em vídeo porque eles têm presets padrões que não dá nenhum tipo de problema, né? Que é fácil de vocês emularem, tá? Bom, a gente viu ali que no Borderlands ficou acho que 1 ou 2 frames, né, de diferença, e agora a gente está aqui no Forza 4. Muitos desses benchmarks aqui não estão rodando na velocidade padrão, tô botando aqui em 150 ou 200%, para o vídeo ficar mais dinâmico também, para a gente ter uma noção melhor, tá? Uma das coisas que fica claro aqui entre as duas placas é que o modelo aqui da PowerColor, ele já vem com um clock de fábrica um pouco maior, né? Vocês estão vendo lá, tá 2600 contra 2300 da 6600M, tá? Isso aqui é normal, porque essa 6600M, ela nada mais é do que uma placa que foi tirada de um notebook. Estamos chegando aqui no final, quantos frames deu? Empate técnico, empate entre as duas, 220 frames em Full HD e o Forza 4 na qualidade alta, tá? Isso aqui é um chip, essa placa da RISC aqui, a 6600M, ela é uma placa que tem aí, é uma placa de notebook, né? É um processador de notebook, né? Uma GPU de notebook que foi tirada e feita uma gambiarra para colocar aqui de desktop, funciona perfeitamente. Eu até estava conversando ontem com o Infortel Gamer Daniel, que é membro aqui do canal, que participa bastante aqui, assíduo do nosso trabalho. Obrigado, Daniel, um abraço aí, cara. E ele comentou, ele falou assim, cara, André, ele tem notebook, né, com placa de vídeo da AMD, ele falou assim, as placas de vídeo de notebook da AMD tem mais, os drivers são melhores de notebooks do que desktop, e eu não tive problema nenhum com o driver, tá? Chegando aqui no final, a gente vê o que aqui? 5 frames? 4 a 5 frames de diferença no Forza 5, tá? Se a gente botar qualquer margem de erro aí, dá empate técnico entre as duas, e agora Total War Three Kingdoms, né? Aqui, tá? E eu vou continuar falando sobre as placas, tá? Então nada mais é que uma placa de notebook feita uma gambiarra para fazer para desktop, e para te instalar ela, tu tem que usar o driver de notebook, né? Quando for lá baixar, tu escolhe o driver lá no site da AMD e tu bota lá 6, não bote botar o driver da 6600 normal, tem que botar o 6600M. Sempre seleciona. Ah, André, mas funciona. Cara, coloca o driver normal. Tá? Não custa nada tu escolher uma opção a mais ali e colocar o driver de notebook, tá? Mas, cara, o que eu posso dizer pra vocês, eu até fiz um clickbait na live de ontem, ó, o Total War Warhammer, o Total War Three Kingdoms ficou a mesma coisa, e aqui no Days Gone tá praticamente a mesma coisa também. Bom, vocês vão ver que vai ficar essa trocação de soco de 1, 2 frames de diferença. Tem apenas um caso onde ficou discrepante, até durante a live a gente notou isso ontem, e eu refiz as capturas nas duas placas para garantir que estava certinho. Aqui no Doom, tá? No Doom eu tenho uma coisinha para falar também no final, que o Doom deu uma travada, né? Mas o Doom ele também tem um problema com o MS Afterburner, ele não gosta do MS Afterburner, ele vive travando quando tem o MS Afterburner na tela, tá? Mas olha só, exatamente o mesmo desempenho, e agora vamos pro Spider-Man, tá? Mas instalem o driver de notebook que não vai ter problema, não tive nenhum problema em relação a drivers, né? Geralmente eu tenho algum problema e tá aí nas nossas live streams, e vocês podem ver ao vivo, eu ficando bravo com a AMD em relação a isso, mas essa 6600M realmente não deu problema nenhum. Spider-Man, exatamente o mesmo desempenho, e agora Horizon Zero Dawn, né? Algumas pessoas comentaram que o desempenho dessas placas eram cerca de 5%, até 5% de diferença, e isso não está errado, tá?
Nos nossos testes aqui, já vou adiantar para vocês, que deu ali 2% de diferença de margem, e isso ainda porque teve um jogo que deu uma diferença um pouco maior, né? Deu acho que 20 e poucos frames de diferença, que foi o Call of Duty, que logo logo vocês vão ver a captura de tela. Todos os outros jogos foi 1, 2, até talvez 5 frames de benefício aqui para 6600 brasileira, né, a normal, não a 6600M. Mas novamente, qualquer uma dessas placas a gente colocar, se a gente colocar ali qualquer relação de 1, 2, 3% de margem de erro, daria empate técnico entre elas. Eu achei que pelo menos 10% de diferença 6600M deveria de ser uns 10% mais simples, mas não, cara, dá pra ver que é exatamente o mesmo chip. Eu não peguei e tirei prints do GPU-Z, eu não sei clock base delas, isso são coisas que realmente não me interessam, tá? Eu nunca fui na parte técnica das placas de vídeo, eu nunca fiquei falando de especificações técnicas, há 11 anos que eu faço review aqui. Eu me preocupo em plugar essas placas aqui, eu quero plugar elas, botar um processador legal e ver qual que é o desempenho dela, qual que é o processador que não gargala, qual que fica um kit bem bacana para colocar com essas placas, e acabou a história, tá? Não vou ficar falando de parte técnica aqui, vocês estão vendo aí praticamente todas as informações na tela. A coisa que fica visível é que o clock da 6600 normal é maior do que da 6600M, né? Até porque eu sei que vocês têm que se atentar também que tem diversas variações dessa 6600M, elas usam de 75 até 100 watts, ou uma coisa assim, então pode ser que vocês vão ver outros modelos dessa placa performando um pouco abaixo, um pouco mais abaixo do que a 6600 normal, do que essa nossa aqui da 51 RISC, né? Então, chegando aqui no Assassin's Creed Valhalla, cara, parece realmente a mesma placa, né, cara? 1 frame de diferença, 2 frames de diferença, empates na grande maioria dos casos. Fiquei feliz até de ver isso, né, de não ver uma discrepância. Eu achei que a placa de notebook ia ter ali algum tipo de quedas, travações e tudo mais. E o único caso que a gente teve foi no Doom Eternal, que eu vou mostrar depois no final para vocês. Mas o Doom Eternal gosta de dar problemas também mais pelo MSI Afterburner do que por qualquer outra coisa, tá? Então eu não vou jogar essa travação que deu no Doom Eternal por culpa da placa, mas por provavelmente estar ali com o MSI Afterburner. Eu sei disso porque eu já fiz milhares e milhares de benchmarks no Doom. Eu nunca uso MSI Afterburner quando eu estou fazendo benchmarks, porque minha ferramenta de benchmark anota os frames num outro documento e nunca deu problema. Mas tu bota o MSI, ele dá 50% de chance de dar problema. Red Dead Redemption, cara, 1 frame de diferença entre as duas placas, normal. Aqui é o único caso que ficou discrepante. Na live de ontem a gente viu isso, né, porque eu abri a 6600 que eu já tinha pronto, e ficou realmente ali seus 20 frames de diferença, e eu falei, não pode estar certo isso. Aí eu peguei, coloquei de novo a 6600 normal, instalei o driver de novo, desinstalei o driver, instalei o driver de novo, olhei ali as qualidades que estavam ali setado o jogo, e ficou uma diferença aí de 20 e poucos frames apenas no Call of Duty, tá? Então não sei se é questão de alguma coisa da engine, não sei. Foi o único jogo que me apresentou essa diferença discrepante de frames. Nos outros 14 jogos, nenhum deles teve uma diferença significativa pra gente comentar aqui e dar a vitória pra um ou dar a vitória pra outro, tá? No God of War aí, vocês vão ver, 1, 2 frames, cara, não tem muito o que eu falar pra vocês. No final já do God of War, eu quero mostrar pra vocês já a captura do Doom Eternal, que deu aquela travadinha, mas por conhecimento, não é pra jogar pedras na placa, tá? Então aí o God of War também é exatamente o mesmo desempenho. E agora no Doom, ó, isso aconteceu 2 ou 3 vezes durante a tentativa de captura, ó, o jogo para, e aí pum, voltou, sabe? Dá uma travada forte e aí volta, tá? Então a gente teve esse único problema que eu gostaria de dar ele pro MSI Afterburner e não para a placa de vídeo. Não vou jogar a placa de vídeo embaixo do trem por causa desse único problema, tá? Mas não tivemos nenhum tipo de problema de driver com essa placa, tá? Funcionou perfeitamente, instalei o driver, funcionou, não precisou mexer em nada. Só para fazer as capturas de tela e transmitir durante a live eu tenho que desativar o HDCP, uma coisa assim, que eu tenho que desativar, mas isso é padrão em todas as placas da AMD, tá? E cara, vamos falar um pouquinho aqui, antes de mostrar o custo-benefício dessas placas para vocês, falar o tempo que demorou para vir da China e tudo mais, eu quero mostrar as placas, tá? Eu quero mostrar realmente as duas placas, tá? Olhando aqui de frente, elas são praticamente iguais, são placas de entrada, né? Não tem muito que a gente dá superioridade para uma ou para outra, tá?
Olhando aqui na parte de cima, a gente vê que os dissipadores dela são realmente um pouco diferentes, mas a olho nu, olhando de cima, não dá para ver tanta diferença quanto dá para ver de baixo, tá? Olhando essas duas placas de baixo aqui, a gente consegue ver que o dissipador aqui da Power Color é um dissipador realmente muito mais brutal do que o dissipador colocado aqui nessa placa da RISC, mas também não é uma placa que aquece muito, não é uma placa que faz lá, meu Deus, sabe, aquece, superaquece ou algo do tipo. Então não sei se isso aqui realmente é um problema, mas é uma questão que eu queria mostrar para vocês, talvez mais por estética e talvez longevidade da placa ou algo do tipo, mas é uma placa de entrada, não sei se isso aqui não é overkill do que essa, ou, né, não saberia quantificar isso, até porque é uma placa que eu acabei não vendendo em grandes quantidades na chipart para saber relação de RMA e coisas do tipo, tá? Os conectores dela são iguais. Aqui na parte traseira, aqui tem uma que é uma carenagemzinha. Aqui a parte um pouco mentirosa, né? A placa da RISC, ela tem esse backplate que na foto ele fica até bem bonito, mas isso aqui é plástico, tá? Isso aqui é apenas um plástico que eles colocaram, é fechadinho aqui atrás. Eu particularmente não tenho conhecimento técnico para falar o quanto esse plástico aqui, na verdade, poderia até prejudicar na dissipação do que ajudar, né? Também não sei o quanto que aquece essa placa aqui atrás, tem uns furinhos e tal. Não saberia dizer o quanto um backplate de plástico ajudaria. Eu acho que é mais por questão estética. Eu acho que se ele não estiver atrapalhando, eu acho que já é bom o suficiente, tá? Mas, cara, olha só. O desempenho das duas placas exatamente igual. E agora a gente vai entrar para a parte cabeluda desse vídeo, né? Que é falar dos custos, falar o que aconteceu com essa placa. Porque você sabe, a gente fez uma live stream há um pouco mais de um mês atrás, né? No dia 7/9, né? Dia 7/9 a gente fez uma live stream e falou, cara, se essa live der 50 subs, a gente vai, subs aqui no YouTube, a gente vai comprar uma 6600M para fazer teste. E deu, a gente conseguiu bater. Obrigado a todos os membros ali. Teve pessoas que mandaram 10 subs de presente, pessoas que mandaram 20 subs de presente. Muito obrigado a todos vocês aí que ajudaram a gente a poder comprar essa placa, tá? Os membros do canal, né, cara, tá passando o nome da galera aí. Os membros do canal são essenciais nesse caso, onde a gente pode pegar grana dos membros para comprar essas placas e fazer um review 100% independente, tá? Então o que eu quero dizer para vocês é que nós compramos essa placa no dia 7/9 e essa placa chegou para nós, foi entregue para nós dia 7/10, exatamente um mês após a compra, tá? Ela demorou 7 dias, a gente comprou a placa, fez o pagamento, né, de noite, 7 dias depois essa placa já estava no Brasil, e depois ela demorou de Curitiba até Estância Velha, depois do pagamento da taxa, nós fomos taxados em R$280, né? Essa placa, nós pagamos por ela 1.200 e pouquinho. O total com a taxa deu 1.558,52, tá? Essa placa aqui, então, nós pagamos 1.558,52, tá? Isso com a taxa de R$280. Muitas pessoas que estão comprando estão sendo taxadas em torno de 150 até R$300. Tá? Esse é o valor. Na verdade, a nossa taxa, que pelo que eu vi, foi a maior até hoje, 280 conto, tá? Então a gente pagou R$1.558 essa placa aqui, tá? Lá no AliExpress. No Brasil, na época que a gente comprou, há um mês atrás, ela estava cerca de 2.000 e poucos reais. Ainda conseguimos economizar mais de R$500 comprando essa placa lá no AliExpress, tá? Então, sem a taxa, essa placa hoje aqui, sem a taxa, essa placa do AliExpress, tá R$1.149. Então, tá, se você comprar essa placa hoje, o link tá na descrição, tá? Se você quiser comprar, essa placa não tem comissão pra gente, a gente não ganha nada se você comprar no nosso link, mas qualquer outra coisa que você for comprar no AliExpress e você quiser usar os links da Chipart, cara, clique qualquer link nosso do AliExpress, navega por lá, compra qualquer coisa, a gente acaba ganhando uns centavinhos, tá? Então, essa placa aqui, ela tá por R$1.149 hoje, no dia 13/10, tá? E saiba que você pode ser taxado em 150 até R$300. Eu colocaria esse valor da taxa para antes de você comprar, eu mentalizaria que você vai ser taxado, porque se você não for taxado, você acaba no lucro, tá? Não mentalize que você não... não, mas 50%... Eu vou te dizer real, em placas de vídeo tá mais ou menos 50% das pessoas estão sendo taxadas. Basta você olhar em grupos aí de AliExpress, basta você olhar aí em grupos de Facebook, WhatsApp, Telegram, vocês vão ver
tem bastante gente sendo taxada. Eu não quero botar um medo em vocês, mas sigam aquela regra que eu sempre comentei aqui. Eu compro produto, eu sou cliente do AliExpress, cara, eu compro diversas coisas lá, mas todos os produtos que eu compro, eu já imagino, já quantifico o custo-benefício dele, já pensando que eu vou ser taxado, tá? Aí, se eu não for taxado, show de bola, melhor ainda, tá? Mas vamos colocar ele na nossa planilha. Aqui nós temos uma planilha grandona aqui com diversas placas de vídeo, né? E eu coloquei aqui, ó, 6600M contra a 6600, tá? Se nós colocarmos o preço que nós pagamos na placa de R$ 1.558, isso com a nossa taxa de 280, e pegar o preço, um último preço que eu peguei aqui no dia 7 desse mês, há 5 dias atrás, eu achei o preço médio no Brasil de 1.889, tá? Então, e aqui tá a média de frames, deu cerca de 2 frames de diferença nesses 15 jogos que a gente fez, deu 2.6 frames de diferença, se eu não me engano, tá? Mas eu botei 2 frames aqui de diferença e o custo por frame da 6600M é imbatível. Mesmo nós que compramos a placa por 1.274, se eu não me engano, e pagamos mais 280 de taxa. Mas André, e se eu comprar e não for taxado? Se você comprar e não for taxado, a placa tá R$ 1.149, você vai ter um custo por frame de 11 pila, cara, 11 reais. Se vocês olharem, pararem para olhar essa nossa tabela aqui, não existe, a 6.600 normal comprada no Brasil já é o melhor custo-benefício que tem hoje comprando dentro do mercado nacional, tá? Não tem, é imbatível. Mas se tu comprar no AliExpress e não for taxado, hoje o preço dela tá 1.149. Essa placa ela já baixou cento e poucos pila, né? Desde aquele dia que a gente comprou. E vamos calcular aqui, se tu for taxado em 150, o preço da placa vai para 1.300. O custo por frame dela ainda é imbatível. E se tu for taxado, vamos pensar que em 300 reais, né? Vai para quanto? Quanto que tava? Se for taxado em 1.300 reais, dá 1.450 reais hoje. Ainda assim, mesmo sendo taxado no pior cenário possível, o custo por frame dela é imbatível. Não existe nenhuma outra placa dentro do Brasil que entrega um custo por frame parecido com essa placa, tá? Então, tem algumas outras coisas que eu preciso alertar vocês, eu preciso fazer minha parte aqui pra gente ser o mais transparente possível. Eu tenho as caixinhas das duas aqui. Essa aqui é a caixa que veio a da RISC. Não veio com nenhum problema, nenhum amassado, nem nada, tá? Nós temos aqui a caixa da Power Color também, que foi a placa que foi testada e comprada aqui dentro do Brasil, tá? E aqui na caixa da RISC, tá? O pessoal comenta que tem 2 anos de garantia, tá? Diz aqui, 2-year warranty, tá? Então, 2 anos de garantia nessa placa. Eu não botaria minha mão no fogo, tá? Eu não botaria minha mão no fogo por essa fabricante, nem por esse vendedor, nem nada. Comprem essa placa por sua conta e risco. Eu não quero jogar água fria em ninguém, mas se dentro do Brasil empresas já venderam diversos produtos e depois sumiram, porque uma empresa que está lá na China poderia não sumir, tá? Mas, sinceramente, eu não quero colocar medo em nenhum de vocês, eu simplesmente quero levantar vários pontos aí para vocês quantificarem, tá? Mas realmente, se a gente pegar aqui, focar em desempenho, essa placa é sensacional, não tem para bater ela. Se quiser comprar uma máquina para jogar Full HD e até em Quad HD, cara, se vocês querem ver o teste dessa placa aqui em Quad HD, o desempenho dela também foi realmente muito bom e meio que não tem erro, cara, tá ligado? Não existe. Eu sou dono de uma loja de informática e falar isso me prejudica muito, eu vou deixar de vender vários computadores, várias placas de vídeo, mas cara, isso são a realidade dos fatos. Essa placa aqui, hoje ela é imbatível, não existe nenhuma placa do time verde, nenhuma placa do time vermelho que faz com que ela tenha algum tipo de ponto assim, meu Deus, não compre, né? Não tem nenhuma concorrência com ela, cara. Realmente é algo invejável, né? Realmente algo invejável. Eu até gostaria de alertar alguns de vocês, alguns vão comentar assim, mas por que as placas no Brasil são tão caras? Nós temos um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, onde a gente explica a questão tributária, a questão dos impostos. Deem uma olhadinha lá, cara, aquilo lá é bem interessante, tá? Mas realmente, cara... não tem para bater essa placa aqui, tá? E novamente, infelizmente, essas placas não pagam comissão, e se vocês comprarem elas no link do AliExpress, eu não vou ganhar
nada, mas se você quiser aí apoiar o nosso trabalho, você pode navegar pelo AliExpress, comprar um cabo que você precisa, algum adaptador, você nos ajuda, e também os membros aqui do canal, cara, que fazem com que a gente possa comprar essas placas aqui, fazer o nosso review como a gente bem entender. A gente comprou da Power Color também, né, as duas placas a gente comprou com grana dos membros aqui do canal. Vale lembrar que essas duas placas, cara, elas vão entrar no nosso próximo bazar, que deve ser feito no mês que vem. No nosso próximo bazar vai ter essas duas 6.600, que obviamente a gente vai vender abaixo do valor normal delas, tá? Vai ter um Ryzen 7600X, uma placa-mãe X670. A nossa bancada do Ryzen 7000, que vocês nem viram vídeos ainda, vai ser vendida no nosso bazar. Vai ter uma 3090 Ti, vai ter memória RAM DDR5 6000, vai ter algumas coisas ali que vão ser vendidas no nosso próximo bazar, obviamente com preços abaixo do valor de mercado, porque a gente compra esses produtos e depois faz os nossos testes e depois vende para vocês. É a maneira que a gente utilizou, já que a gente não tem apoio de muitas fabricantes, né, por alguns motivos óbvios, né, já que a gente não tem apoio dessa galera, a gente vai criar a nossa comunidade aqui no YouTube. É por isso que é extremamente importante que você considere virar membro aqui no canal. A partir de R$3 por mês você já ajuda aqui, tem diversos tiers, tem alguns benefícios, aparecer o seu nome na tela, você falar nas live streams, ter prioridade nas lives, você ter acesso antecipado a vídeos aqui no YouTube, também lá no nosso Discord. Então, cara, você acaba ajudando o nosso trabalho a ser 100% transparente e sem nenhum tipo de interferência de fabricantes ou algo do tipo, tá? Então, muito obrigado a todos vocês, cara. Eu volto, quem sabe a gente volta aqui com o vídeo em Quad HD dessa placa, que realmente ficou muito legal também. Conto com os likes, conto com os comentários de vocês. Eu vou indo nessa. Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!